Apresentação: Carla Visani. Olá, boa tarde para você que também torrou no sol no fim de semana. Gente, errei a mão mesmo, porque a praia tava uma delícia. Agora tô naquele bronze, sabe? O bronze do vermelho pro roxo. Tá por aí. Mas vai passar. Até porque eu quero seguir indo à praia para aproveitar esse verão que tá nada menos que maravilhoso. Só fica o alerta aí de quem está sentindo na pele, tá? Não importa se vai passar pouco tempo, se vai ficar debaixo do guarda-sol, se vai entrar na água. Tem que caprichar no protetor solar e reaplicar de tempos em tempos. Não quero ver ninguém como eu, não. Bom, hoje é segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, dia da gratidão, que mais do que um sentimento é uma atitude. A atitude essa que nos capacita para ter sempre um olhar positivo diante da vida e enfrentar os desafios com mais leveza. Então, sejamos gratos não só hoje, mas no nosso dia a dia. É um exercício e como exercício deve ser diário. E essa segunda é também dia de Reis, data importante no calendário cristão, celebra a chegada dos Reis Magos, guiados pela estrela para conhecer o menino Jesus. Muita gente desmonta a árvore de Natal e presépio nesse dia. Nós vamos falar sobre essa data daqui a pouquinho aqui no CBN Cotidiano. Até lá, você já pode ir me dizendo se desmontou presépio e árvore de Natal nesta segunda, se já tinha feito, se ainda vai fazer. 981324088 é o nosso WhatsApp. No programa desta segunda, a gente traz de volta a questão da insegurança nos cemitérios da capital. Recebemos relatos de furtos nos túmulos e fomos saber o que está acontecendo. Maiara Medeiros, boa tarde para você. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todos os nossos ouvintes. Pois é, a gente recebeu, o relato de um dos nossos ouvintes, o Tarcísio, ele contando aí que ele se deparou, com o túmulo da mãe dele depredado, aberto, isso no dia de finados do ano passado. E aí a família precisou fazer uma cotinha para resolver a situação, resolver o problema. Ele contou o que é que ele precisou fazer, para conseguir aí apoio da prefeitura, da Guarda Civil. É um problema que tem sido recorrente aqui em João Pessoa. Muitas pessoas têm enfrentado também esse tipo de situação que está aí relacionada à receptação do cobre, que é comprado por ferros velhos, uma situação aí à margem da lei. A gente fala sobre isso também, o que a polícia tem chamado de rota do furto, que tem sido desafiador. Também vamos falar sobre aquele roubo dos fios de cobre da estação da Cagepa, que deixou 80% de João Pessoa, além de toda a cidade do Conde e Santa Rita, sem água ano passado. Nesta manhã, 4 homens foram presos suspeitos de participação no crime. Ao todo, já são 6 os presos durante a investigação. Não é isso, Diogo Pinheiro? Boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando o CBN Cotidiano. Essa investigação que dura desde outubro do ano passado, que foi quando aconteceu esse furto de fios de cobre que deixou quase 1 milhão de pessoas aqui em João Pessoa, Cabedelo, em toda a região metropolitana sem água. E aí agora começa a ser elucidado pela Polícia Civil com essa prisão que aconteceu hoje. Eu trago mais detalhes daqui a pouco. Na política, Angélica Nunes comenta os assuntos que movimentam esse começo de semana na Paraíba. Oi, Angélica, boa tarde para você. Boa tarde, Carla, os ouvintes da CBN. Pois é, hoje também parece que é o primeiro dia útil para muita gente, inclusive para o governo da Paraíba. O governador convocou um evento no Espaço Cultural para fazer um balanço de 2024. Mas é um balanço pensando, na verdade, nos próximos 2 anos. No momento da política, a gente vai passar uma revista no que foi dito e no que, de fato, qual a principal motivação do governo ao realizar um evento como esse, colocando como vitrine algumas personalidades políticas nesse xadrez que se desenha para 2026. E as colunas do dia trazem a pauta econômica para 2025, tendências do mercado de trabalho e a moda do Globo de Ouro. Aliás, você viu a Fernanda Torres, hein? Totalmente premiada, sim. Esse é o meme do momento, porque nossa Fernanda Torres levou o Globo de Ouro de melhor atriz de drama pelo trabalho dela no filme Ainda Estou Aqui. A gente hoje é só orgulho. São 3 horas e 8 minutos e o CBN Cotidiano está no ar.
Você conversa com a gente pelo WhatsApp 981324088 e lembra que dá para acompanhar nossa programação ao vivo pelo site cbnparaíba.com.br e no nosso canal no YouTube. Uma operação da Polícia Civil da Paraíba prendeu hoje mais suspeitos de participação no assalto a uma estação da Cagepa, em João Pessoa. 2 pessoas foram presas no bairro Costa e Silva e uma na comunidade do Taipa. Oi, Diogo Pinheiro, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a CBN. Pois é, ao todo foram 4 homens presos hoje, suspeitos do envolvimento nesse roubo de fios de cobre da estação elevatória da Cagepa de Água Bruta, que fica ali em Gramame. O crime aconteceu em 31 de outubro do ano passado. Todo mundo lembra que resultou no desabastecimento de água em todo o município de Cabedelo, em Conde e em 80% do território de João Pessoa. E aí afetou cerca de 760 mil pessoas. Ou seja, quase 1 milhão de pessoas aí que ficaram sem água em toda aquela agonia por conta desse furto de fios de cobre. De acordo com o delegado Braz Morrone, um dos suspeitos arquitetou o crime e forneceu os veículos que foram utilizados nesse roubo. Os outros 2 executaram a ação e entraram armados lá no local para roubar e roubaram esses fios. A participação do 4º preso ainda não foi detalhada, mas as prisões ocorreram, como você falou, Carla, na comunidade do Taipa e no bairro Costa e Silva, aqui em João Pessoa, durante essa operação da Polícia Civil, que correu hoje bem cedinho da manhã. Além disso, também foram apreendidos celulares e veículos que também estão relacionados a esse caso. A gente vai ouvir agora uma fala do delegado Braz Morrone, da Delegacia de Crimes contra o Patrimônio, que está investigando esse crime. E ele fala também que havia solicitado a prisão, identificado esses suspeitos e solicitado essa prisão já no finzinho do ano passado. Vamos ouvir. Fizemos toda a investigação, conseguimos identificar os criminosos e representamos pela prisão preventiva deles, né? E no final do ano passado, o judiciário concedeu os mandados e aí deixamos para amanhã de hoje fazer a deflagração da operação com a prisão, né, desses 4 indivíduos. Porque a gente, no início da manhã, foi feito a localização dos primeiros 3 e esse 4º elemento foi localizado na comunidade do Taipa agora, no final da manhã. Aí também conseguimos efetuar a prisão dele. Ficou só um mandado de prisão, mais um, que era para totalizar todo o grupo, né? Porque com esses 4 de hoje, com os 2 do ano passado, já fecham 6 presos, né? Desse roubo da Cagepa. Então, mas ainda falta um que solicitamos também o mandado de prisão dele, foi expedido, mas ele não foi localizado. Então esse aí, acreditamos agora que com outras diligências, a gente nas próximas horas ou dias, a gente consiga localizar e prender. O delegado ainda fala que essa quadrilha, depois de fazer o furto desse cobre, o roubo desses fios de cobre, já tinham pessoas certas para destinar, ou seja, era verdadeiramente uma organização criminosa que atuou ali para roubar esses fios de cobre e acabou prejudicando todo mundo. A gente vai ouvir mais uma vez o delegado. É um trabalho de investigação paralelo, né? A gente investiga os criminosos que efetuaram o roubo, mas obviamente esse grupo, como ele era especialista na subtração desse tipo de material, que eram os fios de cobre, ele já tinha as pessoas certas para destinar o material, né, roubado. Então, paralelamente a essa investigação para descobrir os responsáveis pelo roubo, também estamos fazendo, na verdade, essa investigação para descobrir esses grandes receptadores, né? Já que, diferente daquele pequeno volume de subtração de fios de cobre que tem tanto fios de telefonia como esses fios subterrâneos, esses volumes maiores, então a gente sabe que são receptadores assim que já adquirem essa quantia bem maior, né? E já eram especializados nessa especialidade, vamos dizer assim, do roubo de fios de cobre. E aí, como o delegado falou, ao todo, agora contando com esses 4 de hoje, são 6
presos já suspeitos envolvidos nesse crime. O primeiro, inclusive, eu vou lembrar para vocês, foi preso no dia 4 de novembro do ano passado. E aí, de acordo com o delegado, ele é funcionário da oficina de carros que pertence ao suspeito que planejou o crime e que foi preso hoje. E aí, já são 6 pessoas presas. Como o delegado falou, ainda falta um que foi alvo de mandado de prisão hoje, mas não foi encontrado. E aí, claro, com as investigações, ele com certeza ele deve ser encontrado. E claro que a gente vai continuar acompanhando todas as investigações da Polícia Civil referentes a esse crime, porque, enfim, a gente lembra que ficamos o dia todo sem água, alguns lugares a gente repercutiu muito na TV Cabo Branco, aqui na CBN também. Alguns lugares tiveram que buscar água no rio, improvisar de todas as formas para poder não prejudicar o dia a dia e já prejudicando, né? Até porque ninguém sabia quando iria ser normalizado, né? Quando aconteceu a coisa, a gente sabia da causa, o problema que tinha sido provocado, mas ninguém sabia quando iria tudo voltar ao normal. Então ficou aquela incerteza em uma parte enorme da cidade. E muita gente teve que improvisar no seu jeito. Eu lembro muito de um condomínio que fica perto do Rio Gramame, se eu não me engano, acho que foi isso. E que eles se juntaram todo mundo com seus baldes para buscar água no rio, tentar improvisar. E por mais que eu tenha dito para não atrapalhar o dia a dia, mas atrapalhou, porque só esse movimento, essa incerteza toda de não ter um abastecimento de uma coisa básica, que é água encanada, né? Foi um transtorno muito grande na cidade toda, mas aí agora a gente acompanha os desdobramentos das investigações, Carla. Inclusive desdobramentos que devem apontar para quem planejava receber também, né? Quem recebe, porque se tem gente roubando, é porque tem gente esperando para comprar. Exatamente. E isso precisa ser punido com igual rigor, ou talvez até mais, né? Porque se não tem o comprador final, não vai ter o acontecimento, né? A ação do roubo. Né? Exatamente. Então, é preciso que também se vá nessa direção, nesse sentido. Obrigada, Diogo. Até mais. Até mais. Agora, 3h15. Essa insistência em furtos de cobre gera também a depredação de cemitérios públicos. Essa questão envolve vandalismo e desrespeito, não apenas com os espaços de descanso final das pessoas, mas também com a memória e a história das comunidades. Uma situação que pode assumir diferentes formas, desde a destruição de túmulos, roubo de objetos e elementos de valor, até o vandalismo mais severo, como danificação de estruturas, invasão e danos a espaços religiosos ou de culto. Maiara Medeiros, boa tarde para você. Um ouvinte entrou em contato com a gente para fazer um relato que chega a ser revoltante, né? Demais, Carla. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o CBN Cotidiano, né, nesse início de semana. A gente conversou com ele, né, para entender o que de fato aconteceu. E aí ele contou que foi no dia de finados do ano passado que ele, né, Tarcísio Silva e os irmãos se depararam com uma imagem muito triste, que foi a do túmulo da mãe aberto, sem a cruz e sem a lápide. Isso no cemitério Senhor da Boa Sentença, no Varadouro, aqui em João Pessoa. Vamos ouvir o depoimento dele sobre isso. Tivemos essa infeliz surpresa de encontrarmos o túmulo totalmente violado, ou seja, a placa aberta. Minha mãe foi sepultada, acho que vai fazer 5 anos agora em junho. E então estava exposto, né, a ossada, então foi muito traumatizante, principalmente para minha irmã, mexeu muito no emocional dela, quando a gente se deparou com aquela cena, né, que não é uma imagem que a gente quer guardar da pessoa, né, a gente tenta guardar da pessoa algo mais feliz, né, um momento mais feliz. Um túmulo aberto, a placa que era antiga, que identificava o túmulo, não estava também, tinha sido roubada. Pois é, a mãe dele, né, a mãe Tarcísio, morreu há 5 anos, e aí ele se reuniu com a família em novembro do ano passado, no dia de finados, com os irmãos, né, nem todos moram por aqui, para visitar o túmulo da mãe, e se depararam com essa situação, né, o túmulo aberto, né, como ele relatou aí, é bem triste, né, a questão que a irmã viu a alçada da mãe, e aí ficou muito mal, né, passou dias assim, até em depressão pelo que ela viu, né, pela cena forte que ela viu da própria mãe. Então, Tarcísio foi à SEDURB, né, que é a secretaria responsável aí por zelar pelo espaço público, e no local foi orientado a entrar com um processo administrativo, mas para isso é necessário registrar boletim de ocorrência e buscar também 3 orçamentos para a reconstrução ali da lápide, né, dos danos que foram causados. E ele cumpriu todas essas etapas, né, tudo que ele foi orientado a fazer, ele foi lá e fez.
Só que aí o túmulo seguiu aberto. Isso não é uma coisa que é resolvida de bate pronto. E isso, obviamente, incomodou a família, né? Então, toda a família fez uma cotinha para resolver a situação ali do próprio bolso, o que gerou um prejuízo de mais de R$ 2.000. No mesmo corredor e nos corredores de trás, da frente também, a gente vê vários túmulos nessa mesma situação. Então, qual foi a providência que nós tomamos? Eu fui na SEDURB e a SEDURB me orientou de fazer o boletim de ocorrência, tanto que eu fiz para a primeira providência, e que eu levasse esse boletim de ocorrência para lá para que se abrisse um processo administrativo para reparação. Levasse 3 orçamentos da reforma que seria feita, da restauração, para que se abrisse esse processo. Foi isso que eu fiz, né? Para não ficar exposto lá, eles não fazem nada. A família tem que se responsabilizar de fazer a reforma. Depois que fizer a reforma, apresentar esses 3 orçamentos. Eu acredito que a prefeitura escolher um para, num futuro próximo, quem sabe, ser ressarcido do que foi gasto na restauração do túmulo. Pois é, só que até o momento, né, a família de Tarcísio não foi ressarcida sobre isso. Inclusive, o túmulo já foi depredado novamente, né? Eles fizeram a reforma no local, já roubaram novamente alguns objetos do local, já depredaram novamente. E aí a gente entrou em contato com a SEDURB, né, para entendermos se há um prazo para que esse valor seja pago à família nesse tipo de situação. Em quanto tempo as famílias recebem esse dinheiro, essa verba para resolver a situação. Sobre isso, até o momento, nós não tivemos respostas. E aí, Tarcísio observou que no local, inclusive, não há câmeras de monitoramento, né? Foi uma questão que ele citou também. Outro ponto que nós questionamos também a SEDURB. E aí, sobre isso, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano, em nota, esclarece que o cemitério Senhor da Boa Sentença conta com um sistema de monitoramento feito por câmeras de segurança urbana e de cidadania através da Guarda Municipal Metropolitana, justamente para combater ações de vandalismo e prevenir crimes no local. Só que aí nós entramos em contato com a Guarda Civil Municipal. O comandante da Guarda, Vitor Almeida, informou que essas câmeras estão instaladas na entrada dos cemitérios públicos, o que dificulta o trabalho da polícia, né? Não tem câmeras dentro do local. Começou o monitoramento no final do ano passado. As câmeras estão no local e, em alguns pontos, também sensores de presença. Atualmente, a Guarda Municipal está monitorando mais de 4.000 câmeras, 24 horas. Então, a central está existindo. Nos PSFs, a incidência caiu para 0, mas os cemitérios eles têm uma grande proporção. E eles começaram a ser monitorados na parte de entrada. A gente ainda não consegue fazer toda a circunferência do cemitério. Então, isso aí faz com que tenha que ter mais câmeras no futuro, mais sensores, mas a gente já começou o processo de monitoramento. Sobre a parte de furtos, é uma questão nacional que a parte do cobre tem sido assaltada no Brasil inteiro. Então, nos cemitérios também, por ter essas questões de cruz, de fotos, de santinhos, que são feitos de cobre ou algum material metálico que consegue ser retirado e ser vendido, é uma questão nacional. Então, junto às câmeras, junto às rondas que estamos fazendo, nós temos trabalhos também de ir atrás de sucatas que compram materiais e fazem a reciclagem. Porque essa receptação de material furtado é o meio que está patrocinando todos esses furtos, não só de João Pessoa, não só na Paraíba, mas do Brasil. Tem o aplicativo na palma da mão e tem a linha de descagem 153 que cai direto para a Guarda Municipal. Entendi. Discando 153... a pessoa que está testemunhando qualquer crime de imediato ali, em flagrante delito, pode discar para o 153, que a viatura vai se deslocar para coibir o crime. Pois é, então outro desafio, como mencionado aí pelo comandante Vitor, né, enfrentado pela Guarda Municipal, está relacionado justamente à receptação do cobre, que geralmente é comprado por ferros velhos, né, que ficam aí à margem da lei. Ele chamou, né, quando a gente estava conversando até de uma certa rota do furto, porque quando em busca desse tipo de metal, ladrões depredam e desmancham túmulos de cemitérios de forma recorrente. E isso tem acontecido também aqui em João Pessoa. Então, só reforçando aí os contatos para que a população denuncie, tem um aplicativo João Pessoa na palma da mão e o número 153 da Guarda Civil. E lembrando que a Prefeitura aqui de João Pessoa abriu um diálogo com o Tribunal de Contas do Estado para uma possível terceirização dos serviços dos cemitérios públicos, como manutenção, câmeras de segurança, iluminação, também as principais necessidades, mas ainda não há uma definição sobre isso, Carla.
Obrigada, Maiara Medeiros, pelas informações. Tá aí, já se conhece até uma espécie de roteiro, né, de fuga e distribuição desse material. Então, novamente, a gente cobra e fica aqui pedindo por uma maior fiscalização nesses lugares, esses lugares que são o destino do que é roubado, porque coibindo esses lugares, automaticamente se coíbe a ação de roubar. Porque realmente isso é uma coisa que acontece muito, não é de hoje, só está piorando, aumentando, ganhando uns contornos cada vez mais absurdos e a população fica prejudicada, né? Inclusive, eu já peço para o nosso ouvinte, quem está nos ouvindo agora, se tiver passado por um problema assim em relação a jazigo de família, a túmulos em cemitérios, que mande o depoimento para nós, 981324088, divide a sua história, que a gente traz aqui, leva a público também a sua história em relação a isso. São 3h24, problemas como o de Tarcísio, que ouvimos agora, não são exceção. Casos de furtos e violação de túmulos em cemitérios administrados pelo poder público geram revolta e indignação de parentes. Afinal, quais são os direitos das famílias diante de situações tão delicadas? Para entender como agir em problemas como esse, a gente conversa agora com o advogado Henrique Toscano. Oi, Henrique, boa tarde para você. Feliz Ano Novo. Boa tarde, Carla, a todos os ouvintes da CBN. Um feliz ano novo para todos, de muita paz e luz. Henrique, os parentes têm direito a alguma forma de reparação ou indenização em caso de túmulos violados? Sim, Carla, todos os parentes de pessoas que estão sepultadas em cemitérios públicos possuem o direito de reivindicar uma reparação, uma indenização, por dano moral ou até mesmo pelos danos materiais e também pelos danos morais advindos dessa violação dos sepulcros, roubos, furtos nos ambientes que são administrados pela própria prefeitura. Então, todas as pessoas que vão aos cemitérios públicos sabem que ali existem taxas para a aquisição do jazigo, existem taxas para o sepultamento, e tudo isso é cobrado pelo poder público com base na lei para garantir que, se qualquer dano houver àqueles sepulcros, a pessoa, a família daquele ente querido possa reivindicar administrativamente ou judicialmente a reparação do dano. Como é que os parentes devem proceder legalmente ao constatar um furto ou violação de um túmulo? E qual o papel das autoridades policiais e judiciais nesses casos especificamente? Veja, nós temos duas situações, né? Dois caminhos. Quando houver a violação de um túmulo, de um sepulcro, além do dano material, que aí deve ser discutido com a prefeitura por causa da fiscalização, mas deve ser comunicado, em virtude de que no nosso Código Penal, em respeito ao nosso princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, a violação do sepulcro é um crime punível nas penas do artigo 210 do Código Penal. Então, por causa disso, é imperioso, ou seja, é uma obrigação de todo cidadão comunicar não só à secretaria, ao local administrativo, que houve uma violação do sepulcro, mas ali registrar com foto, pegar a localização do jazigo, pegar essas fotos de celular, mostrando os danos que ocorreram e levar ao conhecimento da Polícia Civil para que haja investigação. Bem como pedir, né, a Polícia Civil pode pedir as imagens de câmera do cemitério, se assim tiver, para poder desarticular essas quadrilhas que, como disse a reportagem, atuam em, digamos assim, por uma certa rota do crime para retirar objetos, ligas metálicas como cobre. É possível, Henrique, processar o poder público ou os responsáveis pela administração do cemitério em casos de negligência na segurança? O que é que pode ser solicitado judicialmente pelos parentes? Sim, pode ser. É totalmente reivindicado perante o judiciário. Primeiro que o cemitério, seja ele público, ele é de administração direta da prefeitura. Então a prefeitura, ou seja, o ente público, responde objetivamente. A gente não precisa comprovar uma culpa, uma negligência de algum servidor para poder responsabilizar a prefeitura. E a Constituição Federal fala que
não só a prefeitura, como seus cessionários ou permissionários de serviços públicos também são igualmente responsáveis. Então, no caso de uma terceirização, de uma privatização, de cemitérios, os permissionários do poder público, porque, entenda, na concessão dos cemitérios ainda há um controle sanitário por parte da prefeitura. Então, entenda que todo aquele serviço público que está sendo prestado de manutenção do cemitério por um privado, ele é regulado, né, e fiscalizado pelo poder público. Dessa forma, todos são responsáveis por quaisquer danos materiais. E vale dizer, a responsabilidade é objetiva, Carla. Não precisa a pessoa provar que uma câmera estava desligada, ou que tal coisa ocorreu porque uma cerca elétrica estava desativada, ou porque o muro estava caído. Não precisa provar. Precisa provar apenas o dano, enquanto resultou o dano material e também, eventualmente, um dano moral. Porque imagine você ter que reconstruir o jazigo de um ente querido, de uma pessoa que se foi. Pode ser um ente que tenha ido muito cedo, a dor do luto ainda esteja presente na família, e isso traz consequências do ponto de vista psicológico, e esse abalo psíquico ele é indenizável moralmente e judicialmente. Henrique Toscano, muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, boa semana. Eu que agradeço e fico à disposição para quaisquer outros esclarecimentos. Muito obrigado. Obrigada. 3h29, a gente vai agora ao repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. A balança comercial brasileira encerrou 2024 com um saldo positivo de 74 bilhões e meio de dólares. O superávit é resultado de pouco mais de 337 bilhões em exportações e cerca de 262 bilhões em importações. Os dados foram divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. As exportações caíram 0,8% em relação ao ano anterior. Já as importações tiveram um aumento de 9%. O saldo foi 24,6% menor do que o registrado em 2023, quando o resultado foi de 98 bilhões e 900 milhões de dólares, recorde para a série histórica. O governo federal homologou o Plano de Recuperação Fiscal de Minas Gerais para o pagamento da dívida com a União. A decisão já estava em vigência desde o dia 1º de janeiro e vale até dezembro de 2033. Em agosto do ano passado, o Supremo Tribunal Federal também havia homologado o acordo e em outubro, após uma decisão judicial, o governo mineiro retomou o pagamento da principal parte da dívida. Ao todo, o débito chega a 165 bilhões de reais. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, anunciou a renúncia ao cargo e à liderança do Partido Liberal. O premier disse que ficará no poder até que o grupo político encontre um substituto para ele. Trudeau também dissolveu o parlamento, que ficará na atual configuração até o dia 24 de março. O anúncio ocorre no momento em que as pesquisas mostram que os liberais perderão para os conservadores nas próximas eleições legislativas. No horário de Brasília, 3h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta próxima meia hora do CBN Cotidiano tem o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. 3h33.
O governador João Azevedo lançou hoje a revista Paraíba da Gente, que traz um resumo das obras executadas pelo Estado no ano passado. Everton Correia acompanhou o evento no Espaço Cultural. Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue ouvindo a Rádio CBN. Foi um momento que reuniu parlamentares, muitos apoiadores do governador João Azevedo, mas também o secretariado estadual, além de representantes do executivo do município, ou seja, Cícero Lucena e também Léo estavam lá, prefeito e vice, Léo Bezerra, estavam hoje nessa solenidade. Prestação de contas, inclusive com uma apresentação longa que começou por volta das 10 horas da manhã, só foi terminada depois de 12:30, com os valores de obras que estão sendo realizadas em diferentes partes do estado. As obras em andamento, que somam aí 5,3 bilhões de investimentos, sendo 4,7 bilhões próprios. Esses números foram destacados várias vezes e também foi feita uma apresentação falando sobre obras de esgotamento sanitário, asfaltamento de cidades, também obras de infraestrutura, obras que envolvem recursos hídricos, saúde, educação. Posso destacar aqui, inclusive, 400 milhões em obras voltadas para a educação, com boa parte dessas obras, construção de novas escolas, não só reformas. Em relação a recursos hídricos, construção de 3 mil cisternas, saúde, construção de hospitais como o Hospital da Mulher em Campina Grande e por aí vai. O que chamou a atenção foi que, ao final da fala do governador, uma coletiva de imprensa breve foi realizada e ele explicou que na segunda-feira que vem um novo evento está previsto para acontecer, dessa vez para falar sobre tudo que vai ser feito em 2025 e 2026, data, 2026 no caso, o que termina o mandato do governador. Ele disse, inclusive, que todas as obras que já estão em andamento, que vão entrar em andamento, devem ser entregues até o final de 2026, que é realmente o último momento em que ele vai estar no mandato. Ele fez essa promessa, pelo menos por enquanto. Volto com vocês. Obrigada, Everton Correia, pelas informações. Agora, 3h35. Momento da política. O governador João Azevedo promoveu um evento para fazer o balanço da gestão, né? A gente acabou de falar sobre isso aqui, mas o pano de fundo foi mais político do que administrativo, né, Angélica Nunes? Boa tarde para você. Boa tarde, Carla, os ouvintes da CBN. Pois é, a gente ouviu ainda há pouco Everton Correia, que fez a cobertura para a TV Cabo Branco desse evento, né? Uma convocação que a gente esperava. Ele foi anunciado como um balanço, a gente esperava algumas novidades. O governador disse que na próxima segunda-feira fará um evento para fazer alguns anúncios, mas é um balanço que, claro, passa uma revista, né, nesses 2 últimos anos desse segundo mandato do governador. São quase 15 anos, né, de PSB governando a Paraíba. Então, tem obras que ele tocou lá atrás, quando ainda era secretário, e depois que se tornou governador, mesmo após o rompimento com Ricardo Coutinho, né, continuou seguindo com alguns projetos que agora se tornam realidade. E aí ele faz esse balanção, né, de 5,3 bilhões em obras, em execução. São 640 obras que estão em andamento, pelo menos esse é o balanço que ele fez nessa apresentação, que não foi conduzida por ele. Foi uma apresentação conduzida pelo secretário de Recursos Hídricos, né, o secretário Deusdedito Queiroga. E aí, por isso que dá um tom político. Primeiro, desde o início, o evento não foi transmitido nas redes sociais, nem no YouTube oficial do governo do estado, e aí já deixou uma atmosfera, né, de por que não, né, se é um evento do estado. E aí, lá nesse evento, o governador não foi o condutor, não foi o apresentador das ações da sua gestão, né, quem apresentou foi o secretário Deusdedito Queiroga, e aí deu essa tônica do porquê, né, aquele evento está acontecendo. As autoridades que fizeram uso da palavra, todas
tiveram a preocupação de elogiar Deusdedit Queiroga, ou seja, destacar a importância, a relevância de Deusdedit, e aí não teve como não fazer essa conexão de um período não muito distante, ali em 2019, quando João Azevedo era o Deusdedit Queiroga de Ricardo Coutinho, né? João Azevedo era tratado como supersecretário, passou a ser colocado em toda a agenda pública como o porta-voz, né, das ações, a pessoa que estava ali resolvendo, colocando as obras para acontecer no Estado. Então, não tem como não fazer essa conexão, ainda mais pelo discurso de bastidor, né? Tanto Deusdedit quanto João Azevedo foi muito questionado durante o evento sobre essa possibilidade de Deusdedit ser o futuro candidato ao governo, né? Ser o sucessor de João Azevedo, assim como João foi de Ricardo Coutinho, para manter esse projeto socialista. Deusdedit tem sido muito prudente, cauteloso, né? Tem dito que não vai colocar, né, a carroça na frente dos bois, até porque há todo um grupo muito forte em torno desse projeto do PSB, né, de quem será o sucessor do governador João Azevedo, o próprio presidente da Assembleia, Adriano Galdino, que estava por lá, o prefeito Cícero Lucena, que aí a gente coloca o Republicanos e o PP, né, que são partidos que são aliadíssimos desse grupo do PSB. E tem Lucas Ribeiro também, vice-governador, que naturalmente poderia ser o candidato ao governo. Então, Deusdedit tem sido prudente, o governador também tem evitado falar sobre isso, mas o fato é que o evento imprimiu esse momento, né, de colocar Deusdedit como o maior, dar maior visibilidade a ele, né? Ele falou por mais de 1h30, né, apresentando as ações do governo, inclusive falando de ações que não são necessariamente da sua pasta, né, como, por exemplo, as ações da Cinep. E aí está no pacote das grandes obras do governador João Azevedo. Seria, no caso, o representante da Cinep falar. E aí Deusdedit, que foi essa figura que falou da Ponte do Futuro, né, aquela que vai ser construída aqui saindo de Cabedelo até Santa Rita, falou do Arco Metropolitano de João Pessoa, o Arco Metropolitano de Campina Grande, obras que estão em andamento, além de várias outras obras na área de mobilidade. Também falou de saúde, falou de educação, né, que o governo executa 87 obras na área da educação, 23 referentes à construção de novas unidades de ensino. E aí teve várias outras, reforma do Estádio Amigão, saiu fazendo esse balanço em nome do governador, que foi estranho, né? Para além de todos esses detalhes que eu falei de não estar disponível na rede oficial do governo, depois foi divulgado um vídeo institucional, mas um vídeo muito curto, né? Que nem faz esse registro desses detalhes todos que foram apresentados por Deusdedit durante a obra. Mas o governador falou depois, e aí puxou por essa questão econômica mais nacional, do bom cenário vivido pelo Estado, né, na esfera nacional, principalmente com essa questão do turismo, e fez um panorama também, tanto lá quanto no seu programa oficial, desse cenário e explicando o porquê, né? A Paraíba está tão bem economicamente nesse exato momento. Vamos ouvi-lo. O que nós estamos colhendo hoje, nesse ano de 2024, é exatamente os frutos dessas decisões tomadas anteriormente do governo. Quando a gente faz com que cada vez mais você tenha investimentos privados na Paraíba, você está beneficiando todo o setor produtivo. Quando você cria, através de incentivos fiscais, através de linhas especiais de incentivos, você está atraindo mais empresas, mais negócio. Isso impacta numa coisa chamada Produto Interno Bruto. Esse Produto Interno Bruto, por sua vez, faz com que o Produto Interno per capita, que é por pessoa, ele também cresça. Crescendo, a renda do paraibano também cresce. Então é isso, o governador, né, montando essa agenda positiva para esse início de ano, um ano que é de gestão, de administração, não é de eleição, mas que eles não andam descansando muito nesse tom, né? A oposição se reuniu no fim do ano, demonstrando força, unidade, e aí o governo cria essa agenda positiva, inclusive dando visibilidade às possibilidades que ele tem, né? Porque durante dessa agenda, que eu não trato como administrativa, eu trato como política,
quem fez uso da palavra são as possibilidades que o governador tem. O prefeito Cícero Lucena, Adriano Galdino e, principalmente, Deusdete Queiroga, que falou por 1h30, né, fazendo as vezes de governador do estado. Terreno sendo semeado, né? Terreno sendo pavimentado para 2026. A oposição está fortalecida e o governo tem se preparado para isso, né? São 3h43, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco nós estaremos de volta para seguir com os assuntos da política, entre eles mais uma investigada da Operação Território Livre que conseguiu retirar a tornozeleira eletrônica. Angélica conta tudinho depois do intervalo. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade, preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. O mundo está mudando e você precisa se preparar. Junte-se à Inteligência Uninassal e experimente um futuro extraordinário. Comece agora a sua graduação EAD com aulas práticas em laboratórios e a melhor metodologia de ensino digital do país. Acesse uninassal.edu.br e escolha seu curso EAD ao vivo ou digital com mensalidades a partir de R$ 147,21. Não perca essa chance. Descubra agora a Inteligência Uninassal. O dia começa melhor e mais gostoso com Café Blend 53. Agora que você está comigo, tudo faz muito mais sentido. Eu vejo o mundo colorido, a vida ganha mais sabor. Quero viver com você, quero você sempre perto. A gente combina demais, a gente junto sempre dá certo. Café Blend, só faço com você. Aviso de desligamento programado Energisa. Pessoal, recado importante. A Energisa fará um desligamento programado para manutenção e melhoria da qualidade da sua energia. Anota aí quando e onde acontecerá, para não se esquecer de tirar os aparelhos da tomada e programar o seu dia. Quinta-feira, dia 9 de janeiro de 2025, das 10 às 15 horas. Área Rural de Riachão do Poço. Nos seguintes endereços: Aldeia Jacaré de São Domingos, Assentamento Chico Mendes, Sítio Barreiros, Jacarequara. Qualquer dúvida, entre em contato pelos canais de atendimento da Energisa. CBN Cotidiano. 3h46 e estamos de volta com o Momento da Política e agora sim para falar sobre mais uma investigada naquela Operação Território Livre que conseguiu retirar a tornozeleira eletrônica, não é isso, Angélica? Exatamente, é a Taciana Batista do Nascimento, e para a gente posicionar ela na história, né, das investigações da Operação Território Livre, aquela que apura, né, se haveria uma relação da gestão do prefeito Cícero Lucena com facções criminosas e oferecendo espaços na gestão, né, contratação de servidores em troca de apoio político em algumas comunidades, e aí principalmente ali no bairro São José e no Alto do Mateus. Taciana Batista, ela era representante de uma ONG, Ateliê da Vida, que funciona no bairro São José. E aí ela, segundo as investigações da Polícia Federal, ela seria uma espécie de ponte ali, né, nessa relação da gestão municipal com os traficantes e toda a relação que estaria sendo estabelecida, pelo menos o que aponta as investigações. Inclusive, teria relação também com outro personagem, que aí foi da Operação Livre Arbítrio, que tem uma certa conexão, que é o vereador Dinho Dausley, presidente da Câmara Municipal. Taciana estava desde setembro, conseguiu a revogação, né? Ela foi presa em no dia 19 de setembro, no âmbito da Operação Território Livre, e aí depois ela conseguiu no TRE
revogar, né? Desde o finalzinho de setembro, ela conseguiu a revogação da prisão em substituição a medidas cautelares. E aí tinham várias medidas impostas, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de frequentar a ONG, Ateliê da Vida, proibida de manter contato com os demais investigados. E aí nessa lista tem a primeira-dama, né, Laura Emília Lucena, Raíssa Lacerda, que foi vereadora, perdeu o mandato, Dinho Downsley, Poliana Monteiro, que seria esposa de um traficante que atuaria no bairro São José, e outros investigados. O fato é que essas medidas cautelares foram reanalisadas. Hoje, a juíza Maria de Fátima Lúcia Ramalho, ela que na época da Operação Território Livre atuou determinando a prisão, agora atuando como segundo juízo das garantias do Núcleo 2, né, do Tribunal de Justiça, analisou o caso de Tassiano e decidiu retirar algumas cautelares, a principal delas, a pior de todas, né, que é o uso da tornozeleira eletrônica. Também foi derrubada, Tassiana está liberada, né, a partir de agora, de se ausentar, ela vai poder se ausentar da comarca de João Pessoa por mais de 8 dias, sem precisar contar à justiça, né, comunicar à justiça, e também não está mais obrigada àquele recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, das 8 da noite às 6 da manhã. Ela era a única que ainda tinha essas cautelares, né? Todos conseguiram na justiça derrubar as cautelares, só faltava ela, e agora a juíza determinou. As únicas cautelares que são mantidas, e também são mantidas aos demais, né? A Laura Emília, a Raíssa, Poliana, são as cautelares de eles não podem se comunicar, né, entre si, não podem manter contato direto ou indireto, ou seja, através de um terceiro, seja por meio físico ou pela utilização de recursos tecnológicos, telefone, e também ela está proibida de frequentar os bairros São José e Alto do Mateus, o que é um problema, porque ela trabalhava lá, muito provavelmente morava no bairro São José, e aí a gente não tem notícias de como está a vida dela, né, depois de todo esse turbilhão que aconteceu em decorrência da Operação Território Livre. A gente segue acompanhando esse caso, né? Todos estão indiciados. A gente aguarda a movimentação do Ministério Público, né? Se vão oferecer denúncia ou não em relação ao que foi investigado pela Polícia Federal. Angélica, mudando de assunto, a gente esperava que aquele impasse na Câmara Municipal de Santa Rita fosse resolvido hoje, mas acabou sendo adiado de novo? Tá uma briga grande, né? Porque, assim, são 19 vereadores, 8 vereadores são aliadíssimos da base do atual prefeito, né, Jackson Alvino. Outros 11 tem uma ala que é oposição, mais didaticamente 4, e o restante estava ali, é aliado de Jackson Alvino, mas preferiu manter uma independência nesse processo de eleição da mesa diretora. Teve aquela confusão no dia da posse de Jackson Alvino, né? Eles conseguiram fazer uma manobra, quebrar o quórum e impedir a votação da eleição da mesa diretora. Os governistas fizeram isso. Teve uma reunião na semana passada e tinha sido marcado para ter essa votação hoje, mas também foi suspensa por determinação da Justiça. E agora uma nova data foi estabelecida. Será realizada na próxima quarta-feira a votação para a definição de quem será o presidente da Câmara. Está marcado para as 10 horas. Deve ter transmissão ao vivo. Foi convocada pelo presidente interino, né, Francisco Queiroga, que é do partido de Jackson Alvino. E há essa expectativa do que será resolvido, porque até o momento, claro, os trabalhos não começaram, né? Os trabalhos no Legislativo geralmente começam no primeiro dia útil de fevereiro, mas até o momento a casa não tem presidente. Isso compromete algumas atividades, porque a gestão municipal já está, né, dando suas canetadas, e o trabalho do Legislativo é exatamente o de fiscal desse trabalho. Se não tem uma mesa posta com formação de comissões e com definição administrativa de alguns vereadores, isso tudo compromete a finalidade principal, né, da Câmara Municipal, que é essa atuação aí de fiscal dos trabalhos do gestor municipal. Passa uma mensagem estranhíssima, né? Estranhíssima. E, assim, tem vereadores que são da base governista e estão no grupão dos 11, né, que não querem que haja a eleição
tendo como presidente um governista. E aí passa uma mensagem de que está tendo todo um jogo de negociação não republicana nesse processo, né, de eleição, de esperando um dividendo político, econômico, que seja, em troca desse apoio, né, para que um governista assuma a Câmara Municipal. Então, está um jogo de poder muito forte. Na próxima quarta-feira a gente vai acompanhar, claro, essa votação e esperamos que algo seja resolvido na Câmara Municipal de Santa Rita, que é uma cidade importante, né, aqui da região metropolitana. Santa Rita e Bahia sempre foi problemática, né? Não está sempre no noticiário de forma negativa. A gente esperava que viesse trazer informações de forma positiva. Angélica Nunes, obrigada. Até mais. Até mais, até amanhã. 3h53. Antes do intervalo, a gente aproveita para lembrar que os eleitores que não justificaram a ausência no segundo turno das eleições municipais de 2024 só têm até amanhã, dia 7, para regularizar a situação. A justificativa pode ser apresentada diretamente no cartório eleitoral, pelo aplicativo É-Título ou por meio do serviço disponível nos sites do TSE e dos tribunais regionais eleitorais. Agora, 3h53, a gente vai para o intervalo e volta já já. CBN Cotidiano. Oferecimento Aliança Madeiras e Material de Construção. Produtos de qualidade e preço baixo. Na Aliança Madeiras, clientes especiais como você merecem produtos de qualidade, rapidez na entrega, preços baixos e descontos imperdíveis, além de parcelar suas compras nos cartões. Aliança Madeiras e Material de Construção. Aqui tem o melhor para você. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Vou repetir. Na Principal do José Américo, fone 3231-1513. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem contar. Leite em pó Tiguinho é muito bom, é gostoso de verdade. Que delícia! Um bolo, pão, café quentinho, leite Tiguinho é saboroso, nutritivo, é qualidade. Leite Tiguinho todo mundo já conhece, é feito com amor e carinho. Leite Tiguinho. Leite Tiguinho, sabor e saúde para a sua família. Leite Tiguinho. Ei, tá calor por aí? Tá maior solzão? Então vem de Geladinho. Há 1 ano ele chegou para trazer mais conforto ao transporte coletivo de João Pessoa. Com ônibus equipados com ar-condicionado e Wi-Fi gratuito, cada viagem é uma pausa no calorão e uma conexão com o que você precisa. Geladinho é mais do que transporte, é qualidade de vida no seu dia a dia. Ai, o melhor, tem Geladinho em vários bairros para você aproveitar. Você e Geladinho, nossa melhor companhia. Cintur João Pessoa. CBN Cotidiano. Três horas e 56 minutos. Lembra do empresário de Campina Grande que foi sequestrado na frente de casa ano passado e o grupo de criminosos exigiu 50 milhões de reais pelo resgate? Pois é, temos mais prisão relacionada ao caso. Quem traz para a gente essas informações é Mabel Pontes, do G1. Oi, Mabel, boa tarde para você. Boa tarde, Carla. Boa tarde a todos que estão ouvindo a Rádio CBN. Pois é, foi preso na manhã desta segunda-feira mais um suspeito de participar desse sequestro que aconteceu em setembro do ano passado com um empresário do ramo da avicultura, lá em Campina Grande. De acordo com o delegado responsável pela prisão, o suspeito, que ainda não teve a identidade divulgada, teve uma participação direta no crime. A suspeita da polícia é de que esse homem que foi preso hoje teria sido responsável por abordar o empresário do lado de fora da casa dele, logo antes do sequestro, que foi realizado com a ajuda de mais 2 comparsas.
Segundo a polícia, esses criminosos teriam levado o empresário de carro até o Arco Metropolitano de Campina Grande e o passado para uma segunda equipe, que foi quem o levou até o cativeiro, onde ele ficou mantido em prisão, em cárcere privado, durante 20 horas até ser resgatado. O suspeito contou em depoimento à polícia que recebeu R$20 mil pelo crime e que o dinheiro foi usado para pagar algumas contas e para fazer a compra de um veículo. O homem chegou até a utilizar o cartão de crédito do empresário para fazer compras em estabelecimentos da região. Vale ressaltar também, Carla, que a família desse empresário pagou uma quantia que não foi divulgada pela polícia para que os criminosos fizessem o resgate do empresário. Então, a gente não sabe ao todo qual foi a perda monetária total dessa família, além do sentimento de insegurança, né, de ter um membro da família sequestrado em frente à própria casa. Fora esse suspeito que foi preso hoje, 3 outros envolvidos nesse crime foram presos ainda no ano passado e estão respondendo na justiça. Obrigada, Mabel. Boa tarde para você. Agora, 3h58, vou falar agora com o repórter Pedro Hugo, por telefone. Ele está em linha com a gente, está naquela região da Feirinha de Tambaú. Oi, Pedro, boa tarde. O que está acontecendo por aí? Oi, Carla, boa tarde para você, boa tarde a quem nos acompanha aqui na Rádio CBN. Um incêndio que aconteceu por volta de meio-dia, ao lado da Feirinha de Tambaú, em frente ao Hotel Tambaú, onde tem uma praça de alimentação, uma tapiocaria. Acabou acontecendo um desastre, né? um incêndio de grandes proporções, inclusive várias imagens que estão circulando nas redes sociais. Um botijão de gás a mangueira acabou rompendo. E aí aconteceram várias explosões. Eu conversei agora há pouco com o Corpo de Bombeiros, também com o proprietário dessa tapiocaria e com os proprietários de outras 2 lanchonetes que ficam ao lado, que também foram atingidas. Olha, nessa tapiocaria onde o incêndio aconteceu, praticamente tudo se perdeu, Carla. É de fazer pena, porque todo o material de comida, também toda a parte elétrica, o teto, tudo dessa tapiocaria está totalmente destruído pelas chamas. A sorte é que antes da chegada do Corpo de Bombeiros tinha um pedreiro que trabalhava por aqui, que ele inclusive conseguiu retirar o botijão de gás lá de dentro, conseguiu fazer esse primeiro por conta própria, né, com outras pessoas conseguiram retirar esses materiais e salvar algumas coisas, mas praticamente tudo se perdeu. Na lanchonete ao lado, o teto ficou totalmente comprometido, inclusive nesse momento está sem energia aqui nessa praça de alimentação, e inclusive os comerciantes estão bem preocupados porque estão perdendo mercadorias, inclusive perdas de eles me relataram, de até R$4 mil em mercadorias. E é isso, agora uma força-tarefa aqui do Corpo de Bombeiros, também dos comerciantes, todo mundo se ajudando para tentar sanar esse prejuízo, todo mundo aqui tentando, nessa força-tarefa, limpar o ambiente, mas, por sorte, né, e a gente traz aqui essa informação, que diante dessa tragédia ninguém ficou ferido e foram só perdas materiais, né, mas perdas materiais muito relevantes para esses comerciantes aqui dessa praça de alimentação. E é isso, a gente acompanhou aqui esse caso, né, que está repercutindo nas redes sociais, essas imagens que são bastante chocantes, do fogo aqui na Feirinha de Tambaú, vizinho à Feirinha de Tambaú, e por sorte, como eu falei, ninguém ficou ferido. Agora o Corpo de Bombeiros está fazendo uma perícia, inclusive também fazendo esse trabalho preventivo para que acidentes como esse não aconteçam novamente aqui na orla de Tambaú. São essas as informações. Carla, volto com você. Obrigada. Conversei com o repórter Pedro Hugo, que está lá naquela região de Tambaú, onde houve esse incêndio. Ali começou por volta de meio-dia, trazendo as informações para a gente. Nós vamos agora ao repórter CBN e daqui a pouquinho a gente está de volta e aí a gente traz a palavra do Corpo de Bombeiros também sobre esse assunto. Agora 4h01. Repórter CBN.
Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025. O dólar comercial opera em baixa de 0,92%, cotado a R$ 6,12. O movimento ocorre em meio à expectativa de que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, imponha menos tarifas aos produtos importados do que afirmou ao longo da campanha. Segundo o jornal Washington Post, assessores econômicos do republicano trabalham numa forma de tarifar apenas setores-chave para a segurança do país, como energia e defesa bélica. Embora as fontes entrevistadas tenham dito que nada está certo ainda, o mercado se empolgou com a notícia, o que levou a uma queda na cotação da moeda americana pelo mundo. O euro vale R$ 6,35, queda de 0,09%. A Bolsa de Valores de São Paulo opera em alta de 1,02%, com 119.745 pontos. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos concluiu a análise das caixas pretas do avião da Embraer, que caiu no Cazaquistão em 25 de dezembro. Os equipamentos chegaram ao solo brasileiro no dia 1º de janeiro e começaram a ser analisados no dia seguinte. Segundo a Força Aérea Brasileira, investigadores do Cazaquistão, do Azerbaijão e da Rússia vieram ao Brasil para monitorar os trabalhos. O avião caiu ao tentar fazer um pouso de emergência. 38 pessoas morreram. Uma sucuri verde, que estava grávida, morreu e teve cerca de 40 filhotes expelidos ao ser atropelada na rodovia MT-338, a mais de 600 quilômetros de Cuiabá. O animal tinha cerca de 5 metros de comprimento. Os filhotes também não sobreviveram. A suspeita é de que a sucuri verde tenha saído da mata para buscar alimento ou se aquecer às margens da estrada. No horário de Brasília, 4h03. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Esta última meia hora do CBN Cotidiano teve o oferecimento de Aliança Madeiras e Material de Construção, produtos de qualidade e preço baixo. CBN Cotidiano. Apresentação: Carla Bisani. 4h05. Estamos entrando na segunda hora do CBN Cotidiano desta segunda-feira. Hoje é dia 6 de janeiro de 2025, dia de Reis. E nossos ouvintes estão aqui em pleno mês de janeiro participando, conversando conosco pelo WhatsApp. 981324088 é o nosso número. Vou registrar a participação do Regi. Boa tarde, Carla. Já estou de plantão como sempre. Falando em gratidão, agradecer a você por todo dia estar dando informação a todos nós. E eu agradeço por vocês todos, os nossos ouvintes, que nos dão essa credibilidade, nos deixam entrar na vida, na rotina de vocês, levando as notícias. A gente faz isso com o maior carinho, com a maior responsabilidade. Muito obrigado. O Regis está dizendo isso porque eu falei que hoje era o dia da gratidão, lá no comecinho do programa, né? Gratidão é um exercício de atitude para a gente ser mais positivo diante da vida e também se capacitar para enfrentar com mais leveza os desafios que se apresentam. Roberto Lima por aqui, boa tarde, já estou aqui na escuta como sempre. Silvio Augusto também por aqui, o Laércio Rodrigues, o Paulo está aqui comentando o assunto da coluna Momento da Política, dizendo: olá, não republicano e antidemocrático, vereadores eleitos estão querendo manipular uma eleição interna, está falando da situação em Santa Rita, né? Que até agora não se tem presidente da Câmara e toda vez que marcam a data para possivelmente fazer essa eleição, acaba sendo adiado. Então, na opinião do Paulo, não deviam, mas infelizmente é a norma. Está aqui manifestando o desagrado dele. Aqui, deixa eu ver quem mais, o nosso ouvinte, o Hernande, está dizendo: boa tarde, ainda estamos sem água. A previsão era chegar às 14 horas, até agora nada, em Tibiri 2. Alô, alô, pessoal de Tibiri 2, sem água. Ai, ai, ai. Quem mais? Bancários.
Bancários agora é a foto, né? A foto do trânsito que o Matheus Gadelha, do bairro dos Ipês, mandou pra gente agora, mostrando como é que tá o trânsito lá pelas bandas dos bancários, do bairro dos Bancários. Soares também apareceu por aqui. Boa tarde, amiga. Gratidão é tudo, pois ao dormir e acordar, motivo de sobras para agradecer. Deus te abençoe, cheiro no coração, em sintonia. Obrigada, Soares, é isso aí. É isso, exercitar a gratidão. Eu li em algum lugar, agora não vou me lembrar aonde, mas que existe uma técnica que as pessoas estão usando com sucesso, que é ao fim de cada dia listar 3 itens, coisas, acontecimentos, momentos, enfim, que foram positivos naquele dia da pessoa, ou que fizeram a pessoa sorrir, e que fazer isso, lembrar desses momentos, pontuar isso antes de dormir, faz com que você, a longo prazo, vá ficando com esse olhar mais positivo diante da vida, né? Mais grato pelas coisas que você tem e que às vezes são coisas simples, são momentos, acontecimentos simples, mas que são importantes, né? Fazem a diferença aí na sua vida. Poderiam passar despercebidos, mas assim não passam. Seu Wagner Garcia por aqui também, falando da gratidão. Gratidão é bom, e diz que está caminhando, ouvindo o CBN Cotidiano. Seu Wagner, boa semana, bom começo de semana também. 98132-4088 é o nosso WhatsApp. Estou aqui sempre de olho, manda a sua mensagem, que eu estou querendo saber o que você tem a dizer, né, nesta tarde de segunda-feira aqui com a gente no CBN Cotidiano. 4h09. A gente falou agora há pouco, antes do repórter CBN, sobre o incêndio que aconteceu hoje à tarde, comecinho da tarde, na feirinha ali de Tambaú, naquela área da Praça da Alimentação. Muita gente passa por ali. O repórter Pedro Hugo conversou também com a capitã do Corpo de Bombeiros, Cíntia Sena, que falou sobre como foi essa ocorrência lá que eles foram chamados a atender. Vamos ouvir. Fomos informados no local que foi diagnosticado com uma mangueira se soltou do botijão e ocasionando, né, as labaredas no local, que iniciou o incêndio. Provavelmente foi algum erro na hora da manutenção ou da troca dessa mangueira, né? Foi feito um encaixe alguma coisa folgada e ocasionou a soltura, né? É isso. São imagens fortes que estão circulando nas redes sociais. Pedro Hugo, quando entrou, fez a entrada agora há pouco aqui na Rádio CBN, que estava lá no local acompanhando esse trabalho pós, né? E narrou pra gente, explicou pra gente que ainda bem ninguém saiu ferido, mas que os locais foram bastante atingidos, né? Um local e logo ao lado teve um estabelecimento mais atingido e teve o estabelecimento ao lado, que algumas coisas eles conseguiram tirar porque tinha gente antes da chegada do Corpo de Bombeiros, mas que foi um prejuízo financeiro, um prejuízo material grande. O dono do estabelecimento é o Helenilton Trajano, dono da tapiocaria, que foi o local mais atingido. Vamos ouvir o que ele falou. Tinha gás aqui, mas eu tirei porque o gás não servia, porque o gás aqui era uns canos, os canos não eram embutidos, eram uns canos fora da parede e de ferro, ferrujando. Aí eu fiquei até com medo e acabei tirando, eu botei bujão mesmo, entendeu? De acordo com o condomínio aqui da Praça de Alimentação, vocês poderiam utilizar o gás de botijão? Sim. Sim, porque todo mundo usa, tem que usar o gás de botijão, né? Porque o gás de botijão, do jeito que o gás de rua é perigoso, de botijão também, é a mesma coisa. E esse cano que tinha aqui, que era de um gás que botaram o gás de rua, ainda era mais perigoso que o bujão, porque era um cano de ferro instalado por fora da parede, não era embutido. Eu tinha um cano meu ali, que era do gás, eu quando eu vi, estava todo ferrujando, corroído. Eu digo, um gás de um bicho desse fura é um perigo. Aí eu acabei botando gás de bujão, botando os bujão e tirei o gás de rua, mandei desligar o gás de rua, entendeu? Tá aí.
prejuízo material grande, ainda bem que ninguém se feriu, mas a gente sabe ali que é um local muito frequentado, muita gente passa por ali. A gente está em pleno verão, que é o momento de mais lucro, né, para esses comerciantes, e aí o comerciante se vê da noite para o dia assim, sem ter como trabalhar, sem ter como fazer o seu dinheiro, né, levar o seu dinheiro para casa, é bem complicado. A gente sabe que são lutadores que estão ali, né, estão na luta do dia a dia e que isso prejudica bastante. 4h12. O PROCON de João Pessoa notificou 38 estabelecimentos comerciais, entre bares e restaurantes, localizados na orla da capital. A ação foi motivada após denúncias de aumentos considerados abusivos nos preços de produtos oferecidos nesses locais. Para entender como o verão está mexendo no bolso do consumidor, o repórter Herbert Araújo foi até algumas praias da cidade para ouvir trabalhadores e turistas sobre o impacto desses reajustes. Vamos ouvir. Dia de movimento na Praia dos Seixas e quem trabalha por lá fica animado. Rapaz, esse ano, graças a Deus, melhorou bastante, viu? Tá muito bom. Tenho que reclamar, não. Agora, só tenho que agradecer. Como é que tá aí os preços? Os preços estão excelentes, olha. Vendo lagosta a partir de 40, tem até 70, né? Camarão, porção de R$20, pratinho de 30 também. A família do Rio de Janeiro confessa que está acostumada a pagar bem mais por bebidas e petiscos. Conforme a compra e o valor está compatível. O Rio é bem mais caro, né? Bem mais caro, bem mais caro. Mas aqui vale a pena cada centavo gasto aqui, está valendo a pena. Tá muito bom. Nós chegamos agora, mas está bem razoável. Tá bom, tá curtindo, tô de férias, tá muito bom. Sim, gastamos mais. O custo-benefício aqui é espetacular. Fora aproveitar a água quente, né? Que no Rio de Janeiro não temos água quente. O litoral nordestino é prazeroso. Drink sem álcool por R$17. Tá bom para você? Razoável. Tá razoável o valor. E a família sertaneja, o que achou? O preço é mais ou menos, né? Mas fazer as coisas, tem coisa que é caro, tem coisa que é barato, mas fazer o que, né? Rapaz, aqui a questão de preço é muito bom. Eu acho que é bom, porque hoje nada é fácil. Então, se a gente quer curtir, a gente tem que pagar pelo preço que vale o trabalho do vendedor. Agora, Margarida lembrou que a preferência pela Praia dos Seixas não é por acaso. Todos os domingos eu estou aqui, todos os domingos. Aí sempre eu peço peixe, um caldinho, mas eu gosto dos valores daqui. Já em Cabo Branco eu não vou porque eu acho lá as coisas caras, eu não vou. Já que Margarida falou que os preços variam de praia para praia, a gente veio aqui para o Cabo Branco para constatar se isso é verdade mesmo. Como é que tá esse movimento aí? O pessoal consome muito os drinks aqui? Rapaz, consome, mas ter paciência aqui devagarzinho dá tudo certo, né? O pessoal tá pedindo mais cerveja, mas o drink tá saindo devagarzinho, a cidade tá com muita gente, o negócio agora é só agradecer. Em média, os drinks custam de quanto até quanto? De 20 a 25, vai variando, copo de 800 ml e copo de 600 ml. Esse drink aí, você escolheu ele, deu uma olhada lá, como é que foi? Foi o cara mesmo que indicou, né? Foi ele que indicou. E aí, tá gostoso? Tá ótimo. Agora e o preço, como é que é? Bom, ótimo. Fizeram uma promoção, né? Sabe por quanto? 25, não foi? O drink sem álcool ficou por R$20. Yara já aprendeu que cada praia tem seus custos. Se andar mais para lá um pouco, vai ser mais caro. Depende aqui, as barracas podem ser de 40, 30 reais. Depende de onde você anda. Tem que andar um pouco para encontrar um preço legal. O vendedor não quis gravar a entrevista, mas a gente perguntou os preços do camarão e da lagosta. De fato, são diferentes da Praia dos Seixas. As porções são de 30, 40 e 50 reais. A lagosta, dependendo do tamanho, vai de 40 a 100 reais. No geral, o pessoal está achando caro ou o preço está justo? Tão razoáveis, assim, a gente frequenta mais a praia do lado de Pernambuco, que é Maragogi, Tamandaré, Japaratinga, mas estamos gostando daqui, bem agradável, o pessoal bem receptivo, legal. Os preços estão legais? Tá bom. Para sair melhor que isso, só fazendo igual a Irene. Ela trouxe tudo de casa. Os preços eu não posso dizer nada, porque eu não comprei nada aqui ainda depois que cheguei, né? Porque a gente trouxe muita coisa.
Essa aí é a estratégia. Quem traz de casa não precisa gastar, né? Com certeza. Errada não tá, né? Que bom saber que o Procon tá de olho aí, porque tem isso, né? Muito turista vindo e aí tem essas diferenças regionais. O que para o turista pode ser baratíssimo, para a pessoa que mora por aqui pesa no bolso, pesa bastante. Não é justo que a pessoa fique também sem acesso, né? O morador fique sem acesso aí às comodidades, às delícias, enfim, do verão, né? Então, bom saber que tem o Procon de olho aí, né? E muito bom saber que tem gente muito sabida que leva de casa, porque errada não tá de jeito nenhum. 4h18. Cotidiano Econômico, com Cássio Bezarria. Em 2025, 4 temas econômicos emergem como protagonistas no debate público. Mais do que questões isoladas, a maneira como esses tópicos se interrelacionam será decisiva para moldar o entendimento dos desafios e oportunidades no cenário econômico brasileiro. Cássio Bezarria, boa tarde para você. Feliz Ano Novo. Oi, Carla, boa tarde, tudo bom? Feliz Ano Novo para você, com muita saúde, hein? Amém, para todos nós. E aí, falando de economia, o que a gente pode esperar já da taxa de câmbio para esse ano, hein, Cássio? Então, Carla, falando de economia, a gente acabou de ter uma aula de economia aí com a nossa ouvinte, né? Bom, em relação à taxa de câmbio, existe um economista muito famoso chamado Edmar Baixa, foi um dos fundadores do Plano Real, que ele disse que o câmbio foi feito por Deus para humilhar os economistas, né? No seguinte sentido, é muito difícil a gente projetar a taxa de câmbio, né? Mas o que a gente tem para hoje, em termos de cenário do dia, é que a taxa de câmbio parece estar perdendo força, né? Aquele período de aumento da taxa de câmbio, ela parece estar perdendo força. Hoje, por exemplo, começamos um dia com 6,18 e atualmente está em 6,11, uma queda de 1,1%. O que representa um cenário mais otimista do ponto de vista de taxa de câmbio. Encerramos 2024 com a inflação acima da meta. O que a gente pode esperar para 2025? Então, as projeções de hoje, Carla, elas apontam mais uma vez para 2025 a gente tendo inflação acima da meta. Chama a atenção, por exemplo, que em 2024 a inflação dos mais pobres ela foi maior do que a inflação dos mais ricos, né? O IPEA Data ele faz esse levantamento por faixa de renda. Então, esse é um ponto aí que chamou a atenção. A expectativa para 2025 é de inflação ainda em alta, mas tudo isso depende de fatores, por exemplo, condições climáticas, da própria taxa de câmbio, entre outras coisas que só o tempo que vai nos responder. Isso pode ser um indício de que teremos juros ainda maiores também? Infelizmente, Carla, os juros é o mecanismo aí de controle de inflação adotado pelo Banco Central no Brasil, em que quando a inflação está acima da meta, o Banco Central acaba tendo esse remédio amargo, que é o aumento de juros. Há uma expectativa de que a gente feche o ano com uma taxa de juros aí de 15%, bem acima daquela que nós iniciamos 2024. A combinação, Cássio, de depreciação cambial, inflação elevada, juros em alta, ela pode impactar negativamente o crescimento econômico? Infelizmente, esse é um combo negativo aí que a gente pode ter para o ano de 2025. Espero que não, mas que todas as projeções vão nessa direção. E até mesmo as projeções de crescimento econômico para o ano de 2025 já apontam uma expectativa menor do que aquela que foi para 2024, desculpa. De 3,5% para 2024, 2,2% para 2025. E esses fatores, ou a junção desses fatores, ajudam muito a explicar esse crescimento menor para o ano de 2025. Cássio Bezarria, muito obrigada. Um bom ano para a gente, não só na economia, mas em todos os sentidos, em todos os campos. Com certeza, Carla, para todos nós. Agora, 4h21. A gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltaremos, tem as notícias policiais aí para a gente atualizar você nessa tarde de segunda-feira. Até já. CBN Cotidiano. Há mais de 27 anos, a Sampaio Odontologia transforma vidas através do sorriso.
Com mais de 30 mil pacientes reabilitados, combinamos tecnologia e atendimento personalizado para cuidar de você. Agora em novo endereço, em Tambalzinho, Rua Manuel Paulino Júnior, 290. Agende agora mesmo sua consulta pelo 98743-5404. Na vida, nem sempre as coisas ocorrem como desejamos. 2024 nos mostrou que não precisamos só de um novo ano. Precisamos de um novo ânimo. Siga em frente e enfrente os desafios. Que em 2025 possamos estar novamente juntos para continuar produzindo a prosperidade e a grandeza da nossa Paraíba. Autopeças Barbosa, há 50 anos, no coração dos paraibanos. Feliz Ano Novo! O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. Um bate-papo legal, um ambiente aconchegante, especial. Um cappuccino, um café saboroso e as delícias do menu regional. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. São Brás Coffee Shop, seu ponto de encontro para momentos especiais. CBN Cotidiano. 4h24. Hoje faz 5 meses desde que a primeira denúncia de estupro de vulnerável contra o pediatra Fernando Cunha Lima veio a público. Após 3 meses de investigações, um mandado de prisão contra o médico foi expedido, mas ele desapareceu antes que a ordem judicial pudesse ser cumprida. Fernando Cunha Lima está foragido há 2 meses e foi incluído na lista de procurados. Durante o processo judicial, houve o indeferimento de 5 pedidos de prisão preventiva antes da emissão do mandado de prisão que segue aberto. O médico é acusado de estupro contra 6 crianças, embora o processo em curso trate, neste momento, de 4 dessas acusações. O caso continua em investigação. Quem tiver informações sobre o paradeiro de Fernando Cunha Lima pode denunciar pelo telefone 197. Um crime chocou a cidade de Triunfo, no sertão do estado. Um adolescente foi apreendido por agredir fisicamente a bisavó. E, segundo a vítima, o bisneto tentou abusar sexualmente dela. Arthur Lira traz os detalhes desse caso. Esse caso aconteceu em Triunfo. A Polícia Civil confirmou que ontem esse adolescente foi levado para a delegacia. Esse caso foi descoberto depois que essa senhora de 79 anos de idade deu entrada em um pronto atendimento no sertão do estado, relatando ter sido vítima de violência física. Quando o Conselho do Idoso, que tem no município, constatou essa situação, chamou a Polícia Militar. Foi possível apurar que, antes do Réveillon, essa senhora ela já havia sido agredida no momento em que o bisneto invadiu a casa dela pela cozinha. E nessa situação, a sorte foi que essa idosa ela gritou por ajuda e o pai do adolescente chegou para socorrer ela nessa situação. E aí, quando foi no dia 1º, segundo a Polícia Civil, teve um novo caso, que essa casa foi invadida novamente, segundo o relato da vítima, e que durante a festa de Réveillon, no dia 1º, a sorte foi que os vizinhos acompanharam. Nessa situação, a polícia conduziu esse adolescente e já está fazendo um tipo de autuação para ato infracional semelhante à lesão corporal. A vítima também relatou que o bisneto teria sofrido violência sexual. Essa parte ainda está sendo investigada.
O delegado Francisco Cláudio Bezerra informou que, nesse momento, o inquérito está focando na violência física. Houve uma perda aí de evidências por causa do tempo que aconteceu, do dia 1º para cá. Os exames não conseguem confirmar isso, mas essa situação ainda vai ser apurada com base também de depoimentos e outras informações que a Polícia Civil está levantando. Nossa produção de reportagem está em contato com o delegado Francisco Cláudio para tentar trazer mais novidades do que deve acontecer, né? Ontem houve a confirmação de que o adolescente foi levado para a delegacia, mas agora a gente continua acompanhando para saber se vai haver algum encaminhamento para a justiça ou para uma possível internação. Mais um caso muito triste que acontece na cidade de Triunfo, onde a pessoa que é apontada por esses atos é o bisneto de uma senhora de 79 anos de idade. Volto com você. 4h27. Momento do Esporte. Paulo Lira, boa tarde para você, boa segunda. Boa tarde, Carla, boa tarde também ao Tiago e a você, nosso ouvinte do CBN Cotidiano, chegando para a gente fazer o nosso resuminho maroto depois de um fim de semana muito agitado para o futebol paraibano e muito alegre, diga-se de passagem. Botafogo da Paraíba e 13 entraram em campo pela primeira fase da pré-Copa do Nordeste, me corrigindo, etapa eliminatória que dá classificação para a fase de grupos do Regional. Quem foi o primeiro time paraibano a entrar em campo foi o 13, ele que venceu o Santa Cruz pelo placar de 2-1 lá no estádio do Arruda. O Santa Cruz ainda que contou com mais de 20 mil torcedores e o 13 fez a questão de deixar todos eles em silêncio. Os gols do 13 foram marcados por Van e por Wanson, camisa 7, enquanto que o gol do Santa Cruz foi marcado por Tiaguinho. Um pouco mais tarde, mas agora em João Pessoa, foi a vez do Botafogo se classificar para a próxima fase da Copa do Nordeste, da pré-Copa do Nordeste. O Belo venceu o Maranhão pelo placar de 1-0. Gol do Igor Maduro, volante que está se consolidando aí como uma peça artilheira, a gente pode colocar assim. Isso porque na pré-temporada o Igor Maduro foi o único jogador do Botafogo a marcar um gol nessa preparação para 2025. E agora, com o jogo já valendo, pré-Copa do Nordeste, ele também marcou o único gol do Botafogo na competição. As duas equipes paraibanas já sabem contra quem serão seus adversários nessa próxima e última fase da pré-Copa do Nordeste. O Botafogo vai enfrentar o Motoclube, enquanto que o 13 vai enfrentar o Ferroviário. O jogo do Botafogo e do 13 e do Motoclube, me corrigindo, está marcado para as 8 horas da noite, enquanto que o do 13 vai acontecer às 4 horas da tarde. Paulo Lira, obrigada. Boa tarde para você. E até amanhã. Até. 4h29, vamos ao repórter CBN. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, o Superior Tribunal Militar encaminhou ao STF inquérito que apura a participação de 4 militares na elaboração de uma carta que pressionava o comando do Exército a aderir a um golpe de Estado. O documento foi escrito em novembro de 2022. Juiz federal substituto Alexandre Augusto Quintas entendeu que o crime não é de competência da Justiça Militar. Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo federal não estuda aumentar impostos para lidar com a saída de dólares do Brasil. Medida poderia conter a alta da moeda americana. Haddad antecipou o retorno das férias e se reuniu hoje com o presidente Lula para discutir o orçamento de 2025. Segundo o chefe da pasta, no entanto, os dois não conversaram sobre corte de gastos. O orçamento deste ano ainda não foi aprovado e só será analisado pelos parlamentares na volta do recesso, em fevereiro. Subiu para 13 o número de pessoas da mesma família mortas após um caso de envenenamento no Piauí. A morte mais recente foi de uma menina de 3 anos, internada desde 1º de janeiro. Ela e outros 8 familiares passaram mal após comer um arroz envenenado com inseticida. 4 pessoas receberam alta. A mãe e a irmã da criança continuam internadas. A Polícia Civil investiga esse caso como homicídio. O Congresso dos Estados Unidos certificou a vitória de Donald Trump nas eleições de novembro. A cerimônia foi conduzida pela vice-presidente americana Kamala Harris, que também comanda o Senado e foi derrotada por Trump na disputa. O evento é o último passo antes da posse, marcada para 20 de janeiro. O esquema de segurança do Capitólio foi reforçado em relação a 2021, quando apoiadores do republicano invadiram o local após a derrota para o democrata Joe Biden. No horário de Brasília, 4h31.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Comece 2025 com uma grande mudança. Vem pra BrisaNet, líder absoluta no ranking da Anatel, com o título de melhor internet do Brasil. Assine 500 mega e pague apenas R$ 84,99 por mês. Isso mesmo, 500 mega por R$ 84,99. É conexão de alta velocidade, estabilidade para jogar, maratonar e trabalhar, com suporte técnico local para você nunca ficar na mão. Ano novo, internet nova com BrisaNet. Quer morar hoje em Manaíra? Venha conhecer os 2 modelos de decorados do Rio Tucumã, da Conserva Inger, e visualizar o futuro lar da sua família. Com 87 a 114 metros quadrados e até 3 suítes, com estrutura de lazer completa. Com tudo perto e com financiamento de até 90% da avaliação da Caixa. Rio Tucumã, moderno, completo, em Manaíra. E é um Conserva Inger. 3246-1801. Estaleiro Restaurante, no Seixas e no Bessa. O melhor do mar em nossas 2 unidades. Almoço de segunda a domingo. No Bessa, que funciona à noite, contamos também com um exclusivo menu de happy hour com petiscos, chopp gelado e drinks especiais. Para o jantar, um cardápio especial com massas frescas grano duro, produzidos em nossa cozinha e uma excelente carta de vinhos. A rede Estaleiro é premiada há 10 anos consecutivos pelo TripAdvisor. 2 unidades, no Seixas e no Bessa. Estamos também no iFood. @Estaleiro Restaurante. Beba com moderação. Se joga, se joga, se joga! Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. Se joga, se joga! Tem picos vitaminado, tem escruxe torraditos. E pra completar o time a gente vai de Brasitos. Verão com São Brás, tudo fica mais gostoso. É sabor e diversão na maior vibração. Se joga no verão com São Brás. É bom demais! Se joga no verão com São Brás. O Colégio Pio XI, líder em aprovações no Enem e vestibulares, oferece uma preparação completa para o mercado profissional e para a vida. Formando gerações de sucesso há mais de 42 anos com o ensino de excelência, o Pio XI é referência em educação, unindo tradição e inovação, a dedicação de uma verdadeira família. Pio XI, o futuro começa aqui. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade. Marena. CBN Cotidiano. 4h35. Mercado de Trabalho, com Fábio Ferreira. Tanto para as empresas quanto para os profissionais que desejam se manter relevantes, estar atento às mudanças no mercado de trabalho é fundamental. Na coluna de hoje abordaremos as principais tendências, oportunidades e desafios que moldarão o cenário empresarial e profissional em 2025. Vamos lá? Fábio Ferreira, boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde para a gente. Fábio, quais são as tendências que vão moldar o cenário, tanto para as empresas quanto para os profissionais, agora em 2025? Vamos lá, Carla. São tendências que, na verdade, eu vou falar aqui tanto para as empresas como também para os profissionais, mas que vale para os dois. Umas vale mais para um, outras vale mais para o outro. Porém, é importante lembrar que a tendência em si do mercado de trabalho, o foco vai ser na jornada de trabalho. É muito importante lembrar disso. E, de modo geral, existem 3 tendências principais que alavancam as outras, que a primeira é avanço da tecnologia. As empresas, de modo direto, vão investir muito mais em autonomia e gestão de tempo, para maior produtividade e também fazer com que seus funcionários profissionais fiquem mais em cargos estratégicos. E aquele cargo ou aquela função mais operacional, a autonomia, ou seja, o avanço tecnológico vai trabalhar nessa linha. Nem que seja com um aplicativo, com algo do tipo mais simples, mas que seja, na verdade, colocado em prática. Uma segunda tendência em si, Carla, é a flexibilidade da jornada de trabalho.
ou seja, um modelo de trabalho mais focado na questão híbrida, ou seja, haverá muita contratação nessa perspectiva. Algumas empresas, quando pesquisadas, questionadas, disseram delas 75% que investirão nessa contratação ou na formatação da flexibilidade da jornada de trabalho, com modelo híbrido, ou seja, presencial e também remoto. E uma terceira tendência também, Carla, é o bem-estar e saúde mental do colaborador. Esse vai ser um foco muito grande. A gente já falou aqui em uma outra coluna que quando as pessoas estão felizes, elas produzem mais. Inclusive, existe gestão da felicidade há mais de 20 anos lá fora, isso é feito, aqui no Brasil ainda não é feito. Existe um gestor da felicidade. Aqui ainda não existe, mas a gente já descobriu que quando as pessoas estão felizes, elas produzem mais, têm maior resultado. Bom, isso do ponto de vista das empresas, Isso. não é isso? E os profissionais, eles devem focar em quê em 2025? Porque me parece que as coisas estão interligadas, né? Se Sim. as empresas vão investir mais, por exemplo, em tecnologias, em ter a inteligência artificial, por exemplo, para dar conta de determinadas tarefas e pessoas estratégicas ficarem em pontos estratégicos, então vai ser preciso capacitar as pessoas para fazer uso também dessas novas tecnologias, né? Porque tudo está avançando muito rápido. Com certeza. E aí as pessoas precisam saber lidar com isso. Esse é um investimento que deve partir das empresas ou esse é um investimento que também deve partir do próprio profissional, para não ficar esperando alguém fazer por ele e oferecer para ele? As empresas, de modo geral, que querem crescer, elas são obrigadas. Se ela quiser garantir empregabilidade, que seria o que é empregabilidade para o profissional, empregabilidade é para a empresa. É a capacidade dela continuar no mercado de maneira contínua e crescente, ou seja, tendo busca e demanda por ela. Para o profissional, de modo geral, ele precisa entender que a empresa deve investir, mas ele não deve esperar por isso. Senão, ele fica naquele emprego, muitas vezes preso, porque não tem como sair daquele emprego que ele não está satisfeito, porque não tem exatamente o que a gente chama de empregabilidade. Ele não tem condição de sair daquele emprego que já é ruim para tentar um outro que talvez ele não consiga. Então, é os dois lados. São os dois lados, na verdade, tanto a empresa como o profissional em si. Então, o profissional ele deve investir, além do que a gente falou aqui em relação à parte da empresa, ele deve investir em 3 inteligências que eu separei, que vai fazer com que ele possa garantir empregabilidade. A primeira inteligência é a inteligência técnica. É tudo aquilo que está relacionado ao desenvolvimento da função dele, formação, cursos, mentorias, a experiência em si. Ele deve investir muito nisso daí. As empresas valorizam muito essa questão em si, embora a parte comportamental esteja aí em voga. A segunda inteligência é a inteligência emocional, que a gente tanto fala, e que, infelizmente, Carla, ficou marginalizada porque muita gente fala sem saber o que é. Inteligência emocional não é a pessoa falar baixo, não é a pessoa ter paciência especificamente, é a pessoa se posicionar como deve naquela situação. E aí, lembrando que inteligência emocional é você se conectar com a emoção certa, no momento certo, na intensidade certa. Tirar o melhor de você para o outro, o melhor do outro para nós dois. Então, quem tem inteligência emocional consegue exatamente o que as empresas desejam, que é trabalho em equipe, adaptabilidade, flexibilidade em relação à mudança e também produtividade bem maior. Então, as pessoas que têm inteligência emocional se destacam. Lembrando que inteligência técnica seria os hard skills, quem tanto fala, inteligência emocional ligada à questão de soft skill. E a última inteligência, que é aquela que você provavelmente vai concordar, é a inteligência artificial. Quem não dominar essa inteligência está fora do mercado de trabalho. Rapidamente. Não agora, especificamente, mas de uma maneira muito rápida, porque ela cresce de maneira muito rápida e muito ampla, que está ligada exatamente ao avanço tecnológico, que a gente falou agora há pouco, das empresas em si. Então, a inteligência de modo direto, a inteligência artificial, quando a pesquisa foi realizada em algumas empresas, disseram que é uma prioridade para 2025. 45% das empresas foram entrevistadas e disseram, a gente vai colocar, a gente vai trabalhar. Em maior ou menor grau, a gente vai colocar isso em prática. Fábio, e tem dica extra hoje? Tem. A dica extra é entender o seguinte, que eu sempre falo aqui, mas é muito importante que tanto a empresa como o profissional, lembrando que nenhuma empresa ela é feita por si só, além de pessoas, ela não existe, ou seja, ela é feita de pessoas para pessoas e por pessoas. E é importante lembrar o seguinte, tudo que o mercado valoriza, Carla, ele monetiza na mesma ou em maior proporção de valor. Então, se eu quiser ser valorizado, seja como empresa ou como profissional, devo investir nessas tendências e nessas inteligências, tanto de maneira empresarial, de negócio, como também de maneira profissional. Fábio Ferreira, muito obrigada. Bom ano para nós. Para nós, Carla, sempre. 4h41, a gente vai para o intervalo agora e volta já já para falar do Dia de Reis, 6 de janeiro. CBN Cotidiano. Saiba mais com o Hospital Visão. Você sabia que as crianças também devem visitar o oftalmologista? Como todo o corpo, o sistema visual dos pequenos também está em constante desenvolvimento.
É preciso ter atenção a queixas, como, por exemplo, dificuldade para enxergar a lousa na escola ou a qualquer outro sintoma relacionado aos olhos. Cuide bem da sua saúde e conte com o Hospital Visão. Tecnologia e humanismo a favor dos seus olhos. Direção Técnica Dr. Fernando Gadelha, CRM 5494. Durante esse ano, o Hospital Visão teve muitos motivos para comemorar. Afinal, você esteve ao nosso lado. No ano novo, faça, refaça, conquiste, crie, reinvente. O Hospital Visão deseja a todos boas festas e que em 2025 não faltem oportunidades para enxergar a vida com um novo olhar. Queremos aproveitar cada uma delas junto com você. Hospital Visão, bairro Expedicionários, Shopping Pátio Altiplano e Shopping Live Mall. Começou o seu curso e está insatisfeito com sua faculdade? Transfira agora o seu sonho para a Facene. Além da estrutura de excelência, 2 complexos clínicos próprios, 8 clínicas escolas e hospital conveniado exclusivo, a Facene te garante matrícula grátis e bolsa de até 65% de desconto até o final do curso. Não perde mais tempo e fale agora mesmo pelo WhatsApp 839-9392-0134. CBN Cotidiano. 4h43. Hoje é dia de Reis, uma data que está sendo esquecida, embora carregue um profundo significado espiritual e cultural. Em muitas comunidades, o brilho dessa festividade, que um dia uniu as famílias, tem gradualmente sumido. Mas nós fomos procurar entender o que de fato o dia de hoje representa. A reportagem é de Maiara Medeiros. As tradições religiosas e culturais se entrelaçam, o Dia de Reis continua a ser uma data de profundo significado, mesmo parecendo meio esquisito, como sugere a letra nostálgica A Festa do Santo Reis, interpretada pelo eterno Tim Maia. A data encerra o ciclo natalino com alegria e esperança, reafirmando valores de generosidade, fé e celebração da vida. Uma história antiga, associada a uma tradição cristã vinda de Portugal e Espanha e trazida ao Brasil lá no século XIX. O significado em si conta com muitas fontes diferentes, mas o cristianismo chama de solenidade de Epifania do Senhor. O diácono e teólogo Rinkson Toledo é quem explica. Porque a centralidade não é nos magos, ou nos reis, como assim se queira dizer, mas em Jesus Cristo, que se manifesta a todos os povos, inclusive aos pagãos, porque os magos ou os reis, como a tradição assim denomina, provavelmente eram homens que tinham a sua vida voltada a observar o movimento do cosmo, dos astros, né? Como diz o profeta Isaías, ou como diz o próprio início do Evangelho de Mateus, eram homens que vinham do Oriente, vinham de terras distantes e, admirado por aquela estrela, aquela única estrela que brilhava com muita força, se sentiram, portanto, impelidos por ela a chegarem e fazerem, portanto, o culto e a adoração ao verdadeiro rei, ao verdadeiro astro, à verdadeira estrela, que para o cristianismo é Jesus Cristo. Eles chegam tocando sanfona e violão. Junto com a celebração litúrgica, as folias ou reisados enriquecem a comemoração do nascimento de Jesus e manifestação entre os povos. Do dia de Santo Reis surgiu a Folia de Reis, uma antiga celebração popular herdada da colonização e marcada pela riqueza da miscigenação. São os bens culturais e materiais da igreja. Em alguns locais do país, como Rio de Janeiro, a festa ainda é comum. Uma data que para alguns também é para desmontar o presépio de Natal. A família da professora Janaína Fernandes segue essa tradição. A gente desmonta o presépio no dia de Reis, porque é logo um dia após que tem acontecido a epifania do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a manifestação de Deus para todos os povos, né?
onde os 3 reis magos foram guiados por uma estrela até encontrar o menino Jesus, o menino Deus que tinha acabado de nascer. No meu entender, na tradição de minha família, sempre dia de reis, nós desmontamos o presépio. Mas para a Igreja Católica, o dia correto de desmontar a árvore e o presépio é o seguinte ao batismo de Jesus, quando se encerra o tempo do Natal. Só que a solenidade do batismo do Senhor não tem uma data fixa. O que se sabe é que ela acontece após o dia de Reis. Costumes que ora se perpetuam, ora parecem estar esquecidos. Fruto muito naturalmente do contexto histórico que a gente vive. Eu acho que para cada época, para cada momento, se existe uma forma ou uma maneira de se acentuar mais ou não as festas ou as solenidades religiosas. Eu acho que a própria pluralidade religiosa, a própria secularização que nós vivemos hoje na sociedade, esse sentimento, esse desejo de celebrar a festa de reis, como assim se denomina popularmente, né? Inclusive existem músicas, danças, né, de diversas culturas, de diversos locais que nesses dias fazem manifestações tão bonitas em alusão à festa de reis. Não deixa de ser uma verdade, né? De que há uma certa diminuição, obviamente, de uma atenção à celebração mais popular, mas na verdade o que para o cristianismo tem mais fundamento é a gente celebrar não os magos em si, os reis, como se queira chamar, mas aquele a quem os reis vieram adorar. E se as crenças e tradições são moldadas por contextos culturais, familiares ou espirituais, naturalmente são transformadas e reconfiguradas conforme as necessidades e os desafios de cada um com o passar dos anos. Reportagem de Maiara Medeiros. Tá aí, Dia dos Santos Reis. Firme e forte no calendário, né? Às vezes meio esquecido aí, tem gente que não sabe o que significa, mas segue aí no calendário cristão e com as suas tradições, né? Agora, 4h49, a gente vai para o intervalo, volta já já, tem a coluna Tá na Moda, vamos falar sobre o Globo de Ouro. A gente tinha que falar do Globo de Ouro, né? Tinha que falar. E aí a Adriana Cavalcante traz a moda do Globo de Ouro, já que o próprio Globo de Ouro a gente já trouxe com a Fernanda Torres. Até já. CBN Cotidiano. Dominar o português é como ter a chave certa. Abre portas, destrava oportunidades e te leva além. No Fundamental, na prova de redação do Enem ou em concursos, o caminho para o sucesso começa com Valdenora Nogueira. Aprenda de verdade com aulas completas, didática simples e foco total no que importa para a sua aprovação. Curso Valdenora Nogueira, português que abre portas. Matrículas abertas. WhatsApp 998320015. Já imaginou acordar todos os dias com o barulho das ondas do mar? Viva entre o mar e a cidade no Marena Residência. Em Intermares, a apenas alguns passos da praia, a vida plena te espera. Com apartamentos de até 120 metros quadrados para receber você e sua família. Além disso, o Marena tem áreas comuns pensadas para momentos de lazer com piscina, trabalho e brincadeiras para as crianças. Um empreendimento A2R2 pensado para você. Entre o mar e a cidade, Marena. Eu preciso fazer uma reforma. Eu vou garantir o meu futuro. Eu quero fazer a viagem dos meus sonhos. Podemos fazer tudo isso juntos. Somos a Sicredi Creduni e temos produtos como crédito, cartões, seguros, consórcios, com taxas justas e de um jeito simples e próximo. Venha nos visitar e junte-se a nós. Fale conosco através do número 2101-7000 e fique por dentro das novidades em nosso Instagram, @SicrediCreduniPB. Sicredi Creduni, vem ser dono. O verão é de todos, no sol, na sombra, pode acreditar, é pra se soltar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. Na piscina, no mar, qual é seu lugar? Bota um sorriso no rosto e vem se jogar. Verão é de todos, pode acreditar. Se tem sol eu vou, se tem sol eu vou, com a Rede Farma. O verão é de todos. CBN Cotidiano. 4h51. Tá na moda.
com Adriana Cavalcante. Hoje é uma segunda muito feliz, né? E também está declarado o dia da Fernanda Torres. Pronto, falei. É a vitória dela que inspira a gente a falar sobre a moda no Globo de Ouro, né? O Golden Globes. 82ª edição, né? Adriana Cavalcante, boa tarde, feliz ano novo. Boa tarde, gente, feliz ano novo. É uma segunda-feira feliz, mas assim, feliz pela coluna, feliz pelo ano que está começando mesmo agora, né? Nessa segunda. Há quem diga que só depois do carnaval. E mais feliz ainda com essa vitória de Fernanda Torres, que não é só uma vitória dela como atriz, é uma vitória das mulheres, é uma vitória do Brasil, né? E aí o assunto do dia é esse, você mesmo falou aqui que já se desenrolou muito essa história do filme, né, e do prêmio durante essa tarde de hoje, mas a gente vai falar sobre a perspectiva da moda, certo? Porque quando tem assim tapete vermelho, todo mundo fica falando das roupas, né? Das roupas das mulheres, principalmente, as dos homens também. Quem acertou, quem acertou, quem errou. Mas as mulheres têm sempre um lugar especial nesses comentários, né? No caso de Fernanda, ela estava usando um vestido assinado por um estilista belga, que é o Olivier Teisken, certo? Um vestido fluido, com transparência, mais sóbrio, assim, na medida certa. Para o estilo de Fernanda, mas também representando a personagem, né? Tem tudo a ver com a personagem que ela interpretou no filme, que é a Eunice. Ela estava muito linda. Assim, não deixou de ter o aspecto, vamos dizer assim, de mostrando a pele, porque tem as costas todas, né, nuas, costas muito bonitas, por sinal. Né? Mas é um vestido sóbrio. Você olhava e era um vestido sóbrio, até porque, vamos ser bem sinceros, ninguém vai fazer um filme como esse e vai para o Oscar, para o Oscar vai ser daqui a pouco, né? Vai para o Oscar. Quem sabe você já não está prevendo. Falando pela boca de um anjo, né? Vai para o Globo de Ouro vestindo um vestido de farinha. Não vai, né? Nem bandagem. Nem bandagem, né? Não é o objetivo. Então, assim, aí muita gente ficou falando assim, mas por que por que ela não privilegiou um estilista brasileiro? Né? Por que ela escolheu um belga? E aí tem um profissional, que é o styling, né? Que ela escolheu para esse momento, que é o Antônio Frajado, que é um styling bem conhecido e que tem escolhido as roupas dela para esses momentos, essas agendas referentes ao filme. E esse vestido não foi escolhido à toa. Muita gente está dizendo, né, que foi porque queria colocar ela no circuito, vamos dizer assim, do que se veste internacionalmente também, não desprivilegiando a moda brasileira de maneira nenhuma, mas colocando ela no circuito do que é vestido nesses eventos internacionais, entendeu? As joias eram de um brasileiro. E as joias eram do brasileiro, que é o Fernando Jorge, lindas. Por sinal, né? Aí, por falar em belga, né? A atriz, a Cate Blanchett, maravilhosa também, né? Ela estava repetindo o look. Você acredita, Carla? Eu vi. Repetindo o look. Eu vi. Repetindo o mesmo look que usou no Festival de Cannes no ano passado. O mesmo vestido dourado, Louis Vuitton. Estava vestindo agora, provando que o que a gente diz aqui é super verdade. Outras pessoas dizem também. Que pode repetir look. Ora, né? E em pouco tempo, né, em pouco Adriana? tempo, porque foi em... Aí eu não me lembro bem qual foi o mês. Acho que foi, não sei se foi maio. Mas não tem um ano ainda, né? Não precisa esperar 5 anos com a roupa guardada. Ainda. E assim, para um evento super importante, né, também. Sim. E se ela repete roupa, minha gente, a gente pode repetir Por que também. não eu, né? Porque não eu todos os dias em trabalhar, né? Super normal, então... Me parece que ela mudou só um pouquinho aquela pala, a parte de cima, tem uns brilhos nos ombros. Foi colocado de uma maneira como se ela diferente. tivesse colocado para trás os brilhos que da primeira vez ela usou para frente. Exatamente, assim mesmo. E aí, o que é que teve presente no desfile não, né? No tapete vermelho, que é um desfile de alguma forma, ontem, né? Vestidos fluidos, muito brilho, os metalizados. Eu não sei se quem está ouvindo aqui notou que muita gente com dourado, né? Muita gente com prateado, inclusive ai, meu Deus, faltou a memória, deu um branco agora, mas ela estava de vestido, que foi esposa de Tom Cruise.
A Nicole Kidman. Isso, tava com vestido... Tava de dourado. Prateado. Prateado? Tava com prateado, era um Tá. prata. Né? Então, E o tinha dourado era a Kate Blanchett, que era... Isso, exatamente. É. E aí, luvas, preto, muito preto A também. Angelina tava de muito brilho também. Tava de Angelina muito Jolie. brilho. Drapeado, certo? A gente viu muito tecido fluido, muita coisa fluida, entendeu? E com um aspecto, até eu lendo hoje de manhã, que se chama assim, de Old Hollywood. Velha Hollywood, o que se usava Sim. antigamente. Demi Pode ver- Moore também, é, Adri, pode- lembrei agora, que Isso, estava só que com o dela um era ar mais armado e estruturado aqui em estruturado. cima, né? Mas também puxava para o dourado. Também puxava para o dourado, exatamente. E aí, a gente não viu, assim, aspectos, vamos dizer, futurísticos, nem chocantes nessas roupas. Realmente remetia ao que se usava, o que, vamos dizer assim, ao tradicional, né? Ao que a gente lembra em anos a fio está presente no tapete vermelho. A gente entendeu? viu isso também nos cabelos, né? A gente viu isso nos cabelos e na maquiagem a gente teve, vamos dizer assim, que a gente está passando por um processo meio novo, né? A gente tinha maquiagens muito marcantes, maquiagens muito fortes. E se vocês viram as cenas que passaram repetidas vezes hoje, principalmente com a expressão das atrizes na hora que Fernanda foi anunciada, todas estavam com uma make extremamente natural. Parecia que estava sem maquiagem, inclusive. Essa é a melhor maquiagem, né? Tem gente que a tem pessoa gente que diz parece que é. está sem, mas está tudo bonito ali. Exato, a pele muito bem Pele bem feita. mas nada exagerado. E mostrando, inclusive, as marcas do tempo na nossa pele, vamos dizer assim. Aliviando, né? Mas mostrando também. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos, né? A de Fernanda, a própria Fernanda. Fernanda tem 59 anos. Fernanda já disse que não usa botox. Fernanda estava com as unhas, não sei se você viu, as unhas naturais, sem esmalte, sem Sim. nada, né? E a Pamela Anderson, que já foi um símbolo, vamos dizer assim, um símbolo sexual, né? Nos anos 90 e tal. Então, apareceu totalmente sem maquiagem, que é uma vibe que ela vem, né, de algum tempo já, vamos dizer assim, é um projeto de vida dela agora, se mostrar dessa forma, né? E que causa até um certo estranhamento na gente ver essas mulheres tão, vamos dizer assim, atrizes tão famosas e importantes que sempre tiveram nesse contexto com maquiagens bem marcantes, agora estarem aparecendo dessa forma, entendeu? Mais natural, mais à Mais vontade, natural. né? E aí é uma tendência, né? É uma tendência. Estou aqui com ouvintes participando, Adri. Eu tenho aqui o Paulo dizendo: repetir uma roupa em tempos de consciência ambiental não é politicamente correto? Sim, politicamente correto. É não? bastante. E ela é bem engajada nisso, viu? Soares por aqui, dizendo que lembra da Fernanda Torres na novela Selva de Pedra, quando ela ficou paraplégica em momentos com Tony Ramos. Disse novela que marcou. E peguei raiva da Cristiane Torlone, que foi quem protagonizou o acidente que deixou ela assim. Aí ele diz, merecedora, pois é uma grande atriz. Também filha de quem, né? Nada mais, nada menos que Fernanda Montenegro. Aí terminou aqui o comentário dele com nostalgia. Isso Momento mesmo. nostalgia total, mas o talento reconhecido. Que bom, que bom. E ela tem as melhores respostas, né? Ela é ótima. Ela é maravilhosa. Perguntaram a ela de hoje de madrugada, né? Para agora de manhã, perguntaram assim, e aí, então agora você vai consolidar a sua carreira internacional? Ela, não, mas a minha carreira não é dividida. Não divido minha carreira, é uma Carreira, só. ponto. Não é nacional e internacional, é uma só. Então ela vem com umas tiradas assim que só é mesmo, Ela né? é A gente ótima. não divide a vida do trabalho da gente assim. Ela é maravilhosa. Estou aqui com a Suana também, dizendo, parabenizar essa coluna de moda. A Adriana tem muito conteúdo, adoro o fim de tarde relaxante, tomando meu café e ouvindo essa coluna. Olha que delícia. Obrigada. Um beijo, Suana, bom cafezinho para beijo. você. E ela pergunta se franja está em alta. Pois é, a franja parece que está voltando um pouquinho também. Parece, as pessoas estão cortando a franja. E agora, sim, diversos tipos de franja, né? Sim. Não uma franja, vamos dizer, muito reta, mas uma franja que ela fica meio solta, com movimento, assim, né? Com movimento no cabelo. Tá em alta. Aliás, como a sua, né? Eu sempre uso franja, porque eu sinceramente, acho que eu fico melhor de franja. Eu me acho mais bonita de franja. Então, eu uso sempre. Já usei retinha quando era pequena, né? Até teve um tempo que eu estava meio radical e usei reta, assim, já adulta, mas depois ficou de lado e tô gostando desse jeito, assim. Adri, voltando para o Globo de Ouro, e os homens, hein? O que foi de tendência? Alguma coisa chamou mais atenção? Não, eu vi uns ternos mais ajustados, né? Mas já vem assim há um tempo.
Pois é, eles estão mais ajustados, tinha alguns até mais apertados. Tinha tinha traje lavanda, não sei se você viu. Esse eu não vi. Tem um meio lavanda também. Sempre tem alguns homens que trazem uns elementos assim diferentes, mas a maioria estava muito bem vestida, inclusive Celton Mello, sou fã, viu? Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive na surpresa e na comemoração do prêmio quando veio. Adriana Cavalcante, obrigada. Até mais. Eu que agradeço, gente. Até a próxima segunda. Agora, 5h02, terminamos. Tivemos Tiago Nunes nos trabalhos técnicos e na produção, Denison Vasconcelos. Apresentação, Carla Bisani. Um excelente fim de tarde para todo mundo, excelente começo de semana e até amanhã, se Deus quiser. CBN Cotidiano. Rádio CBN, ZYC 980, FM 101,7 MHz. João Pessoa, Paraíba. Repórter CBN. Segunda-feira, 6 de janeiro de 2025, o INSS